Ele foi. Chegou lá, quem era? O próprio Manuel Bandeira. E veio lá comentar com ele, né, o ensaio dele, de crítica ao trabalho do Manuel Bandeira. Então, ele realmente escrevia, fazia uma crítica muito mais avançada, vamos dizer assim, muito menos impressionista, né? Ele era já um crítico mais técnico, né? Claro que ele era um poeta também, né? E o texto dele tinha muita de poesia também, né? Porque me parece o seguinte: o ensaísta, né? O crítico literário, às vezes, ele lança a mão da poesia para explicar determinadas coisas. Ele lança a mão da linguagem poética para explicar determinadas coisas que não tem como explicar uma linguagem científica, né? E então o poeta também, daquele tempo, eu percebia, Jorge Dufy fazia crítica, o Alencar Silva fazia crítica, publicou um livro de ensaios, né, de crítica literária sobre os poetas do Clube da Madrugada. E quem mais fazia crítica? Eu não fazia. Uma vez eu escrevi uma crítica, um poema, um texto sobre pintura. Eu estudava muito pintura também. Aliás, no clube eu estudava tudo, né? E era sobre uma exposição que fizera o Afrânio Castro, né? O Afrânio Castro era um cara temperamental, assim, era muito... Ele se chamava troglodita, viu? Ele era um troglodita. E eu achei fazer um texto e fazer uma crítica. O trabalho realmente não foi laboratório. Ele não gostou, ele veio comigo. Disse: Elcio, você está trabalhando na minha atividade comercial. Porque você está falando assim, quem vai comprar meus quadros, né? E tem o lado comercial. Eu disse: olha, perdoa, mas eu não pensei na parte comercial. E então a crítica ainda era feita assim. Na academia havia uma diferença de visão da cultura entre a academia e o clube. Era tão radical que o clube achava, o pessoal do clube achava que não havia literatura no Amazonas. E da academia já existiam o Péricles Moraes, Álvaro Maia, Araújo Lima, Nunes Pereira, Violeta Branca. Então existia literatura. Mas era uma posição assim radical, porque eles queriam mudança. Achavam que a academia era muito viciada. Como a comunidade era pequena, Manaus naquela altura devia ter o quê? Uns 150 mil habitantes. Quer dizer, e poucos poetas, né? Porque também, se tivesse muito poeta naquele tempo, ninguém podia viver mais em Manaus, né? Tanto poeta, amizade de poetas, né? E então ali se reunia 30 acadêmicos, eram 30 escritores, né? E eles se falavam um do outro, né? E eram como amigos e faziam aquela coisa que acabava transpirando para os jornais, onde eles publicavam os rodapés, né? Os rodapés enormes, né? E na revista da academia, e nos discursos acadêmicos, né? Quer dizer, o processo crítico exercido pela academia era um processo assim, muito frágil por causa disso. Depois, mais tarde, o Mendonça de Souza, que era membro antigo da academia, começou a fazer cursos, veio fazer curso no Rio de Janeiro, de literatura, né? E ele começou a fazer crítica literária. Ele escreveu um livro sobre mim, inclusive, chamado O Poeta é a Forma Exata, né? E onde ele faz, às vezes, um trabalho mais gramatical. Ele já faz da gramática, né? Gramática literária. Ele dá um show, né? Porque ele sabia coisas que eu nunca pensei que seja feito.
formas de como dizer as coisas, como falar, etc. Eu aprendi, inclusive, com esse livro dele, Poeta Formalizado. O clube tentou fazer. Agora, eu acho, do meu ponto de vista, sempre achei que a crítica realmente mudou muito após o curso de letras. Eu me lembro que a Socorro Farias, pela casa da minha irmã, ela fez um doutorado, um mestrado, e ela chegou a tese chamada a Poética das Águas. Poética das Águas. Ali já existe, me parece, um toque de crítica literária, um toque de ciência, de estudo da literatura como ciência. Aliás, um estudo científico da literatura. Né? E depois ela vieram outros trabalhos depois. E parece que foi um trabalho pioneiro dela. Né? E depois vieram outros trabalhos, e hoje não se escreve mais hoje. Quer dizer, eu ouso escrever, viu? Eu fiz um trabalho sobre Luiz Bacelar, sobre o Tiago de Mello, que existe ali um pouco de crítica literária. Claro que ainda muito impressionista, mas me parece que, como foi feito após uma vivência enorme, quer dizer, eu conheci o Luiz Bacelar e convivi com ele durante uns 60 anos, me parece. Viu? Então eu conhecia muito o trabalho dele, conhecia muito o jeito dele ver as coisas, o jeito dele ser. Né? Tiago de Mello também. Tiago de Mello, mais de 70 anos eu conheci, né, Tiago? E muita coisa que eu aproveitei, porque a ligação da vida, da literatura, ela é muito ligada à vida. Né? A literatura é uma expressão da vida, entendeu? Contudo, toda obra de arte. Não existe arte que não seja expressão da vida. Existe expressão divina, né? Mas a expressão divina também é uma expressão da vida. Né? Primeiro o humano, né? Depois o divino, me parece. O divino vem antes. Agora eu fico em dúvida. Mas é o seguinte, eu acho que o problema da crítica é muito importante, viu? É muito importante. E o exercício hoje da crítica ficou bom porque ela limpou o aspecto pessoal. Né? Quer dizer, hoje jamais um pintor ficaria incomodado, como ficou a Frane, com a crônica de um crítico de pintura, de artes plásticas. Né? Eu me lembro do comércio, fora do comércio, né? Tinha um grande compositor brasileiro chamado Capiba. Ele era pernambucano e fazia canções lindas. Né? E um dia foi um cantor lá querendo adquirir dele algumas canções para cantar, para ele interpretar. Ele disse: olha, Fabinho, eu fiz 2 canções bem recentes. Uma é assim: eu ando pelo Recife, noite sem fim, percorro bairros distantes. Aí ele disse: olha, não é comercial. O cantor disse: não é comercial. Mas eu tenho outra também. Outra assim: Olinda, cidade eterna, monumento secular da nova geração. Isso também não é comercial. Meu amigo, você pensa que aqui é uma casa comercial? É uma casa de comércio? Não é uma casa de artista. Eu faço arte, eu não comércio. Então, aí eu digo, o artista, ele não pensa, eu acho. Eu, por exemplo, não penso no comércio. Eu não penso em escrever um livro para vender o livro. Se vender, muito bem, ótimo. Mas eu não sei fazer. Se eu soubesse, eu faria, claro. Que é muito bom de vender livro para ganhar dinheiro, né? Tudo bem. Mas eu não sei fazer. Eu não sei fazer esse livro comercial. Né? Escrever um livro para vender. Né? Claro que tem muito. Dizem que, inclusive, o Balzac escrevia muito assim, né? O Balzac escrevia livros para
para comprar o pão de cada dia dele. Então é isso. Tem pergunta? Tá bom. Perdão, querido. Alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário sobre a explicação que o autor deu? Não? Eu gostaria de aproveitar o momento. São duas perguntas que a gente gostaria de fazer, aproveitando a sua presença e o seu conhecimento do trabalho crítico no Clube da Madrugada. A primeira pergunta é: houve alguma situação, além da do João Mendonça de Souza que o senhor citou, de algum crítico que circulava entre vocês, cujo trabalho dele influenciou, por exemplo, depois a escrita posterior sua ou de alguns outros membros, que ele olhou, fez um trabalho de leitura acurada, fez sugestões, e isso produziu um novo trabalho de algum autor? Olha, isso acontece o seguinte, que como a gente convivia muito dialogando, né? Muito disso, dessa influência, influência pessoal, assim, era feita nessa hora, viu? Eu acho que muita gente mudou, né? Olha, eu te confesso o seguinte: quando eu cheguei em Manaus, eu 18 anos de idade, eu passei os 4 anos fora do clube. Depois eu entrei no clube através da mão do Luiz Bacelar, pela mão do Luiz Bacelar. Eu cheguei lá e vi o seguinte: todo mundo falava de poesia francesa, né? Baudelaire, Rimbaud, né? Etc., Verlaine, ingleses, Eliot, né? Ezra Pound. E eu não conhecia nada disso. Eu vinha do interior do estado, né? Aí eu disse: mas o que eu venho fazer aqui? Eu queria escrever poesia, eu me sentia com vocação. Aí eu disse: bem, eu não conheço nada disso, então eu vou falar da minha terra, da Esperanto, do que eu conheço, né? Vou falar do rio, da floresta, que eu conheço, né? Aí eu comecei a fazer isso. Bem, os companheiros começaram a dizer, me chamar de poeta pescador. O Farias Carvalho disse: eu sou poeta pescador. Aí outro dizia assim, que eu fazia uma poesia, um gosto de terra, gosto de coisa. Outra dizia que a minha poesia era pitiu, né? Pitiu, tinha cheiro de peixe, né? Mas eu não liguei, porque realmente eu só podia falar daquilo que eu conhecia. Eu só conhecia pitiu, cheiro de terra, né? E etc. Então, me parece que isso lá no clube a gente acabou trocando experiências, porque mais tarde eu vi que vários poetas da nossa geração também começaram a fazer coisas sobre a Amazônia, viu? Porque naquele tempo não faziam. A poesia deles era uma poesia metafísica, né? Era uma poesia assim, fora do coisa da realidade, sabe? Depois, com o tempo, eu observei, não sei se você observou, Zé Maria, e começaram a falar da Amazônia, né? Começaram a, assim, falar daquilo que era a única coisa que eu sabia falar. Eu não sei falar. Eu conhecia a poesia, porque em Parintins tinha um clubezinho que a gente criou, chamado Grêmio Estudantil Cachoeiras, e a gente discutia poesia, mas só romântica. O mais avançado era simbolista, a Luiz de Souza, era mais avançado que tinha. Mas, na hora que eu cheguei aqui, vi que aquilo tudo não valia nada, já tinha se superado. De modo que eu acho, viu, que a doutrina da crítica, né, ela era feita mais intramuros, né, do que na linguagem mesmo do ensaio e da crônica de crítica literária.
Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Professor? Aí desculpa-me em português. É muito precário. E eu penso que você é um grande leitor de Garcia Lorca, que sua poesia bebe mais na poesia espanhola popular, sus romances y una poesía que tem a estrutura popular, mas uma poesia de vanguardia, muito mais que uma poesia popular, não fácil de ler, muito complicada por toda a coisa simbólica que tem detrás. Quero saber que era você um grande leitor da poesia espanhola. Sim, ele pergunta se você realmente se reconhece como um grande leitor da poesia espanhola. Sim. Especialmente de Lorca. É o seguinte, eu pensei depois que como eu não fazia uma poesia lírica, né, que eu achava que a minha vida não tinha nada a ver, né, eu tinha 18 anos só, não tinha nenhuma experiência nenhuma de vida, como é que eu vou fazer poesia lírica? Poesia de amor. A poesia de amor é coisa de gente madura, né? Porque eu podia fazer uma poesia sensual, uma poesia erótica, né? E eu percebi isso muito com Garcia Lorca, né? E também eu pensei em fazer uma poesia sociológica. Imaginem, eu pensava em poesia sociológica, ter uma poesia que expressasse a vida da sociedade lá do meu lugar, né? Lá do rio, da floresta, etc. E o Garcia Lorca, ele é muito um poeta da expressão sociológica, né? Né? A obra dele, O Romanceiro Gitano, por exemplo, é um livro que ele escreveu da sua vivência no ambiente cigano do bairro de Sacramonte, em Granada. Então, ele vivia em Granada, ele morava em Granada, ele vivia ali. Então, o Romanceiro Gitano acaba sendo uma poesia sociológica. Não chega a ser poesia social, né? Agora, eu depois, falando por exemplo da poesia sociológica, eu li um artigo daquele grande pensador que esteve no Brasil, Rogério Bastide, que fez um trabalho sobre a poesia sociológica. E depois um outro sociólogo chamado Janine, ele é professor da Universidade de São Paulo, da USP. Ele também fez um trabalho sobre poesia sociológica. Claro que hoje eu acho que a poesia, ela não é sociológica, ela não é lírica, não é nada, ela é uma poesia, uma expressão da palavra mesmo, né? É uma expressão da palavra. Mas eu pensava isso. E eu acabei fazendo eu tive muita influência, sem dúvida nenhuma, do Garcia Lorca e da Cecília Meirelles, né? No Romanceiro. E eu achava que a forma melhor de expressar a minha vivência na sociedade da Amazônia era através do romance, né? Porque o romance, você sabe que ele é um fenômeno latino, mas ibérico, né? Mais próximo de nós. Viu? Ele nasceu na Baixa Idade Média, a forma romance, né? Na Espanha, e foi para Portugal e chegou ao Brasil, através dessa caminhada. E ele sempre tem umas características, né? O verso geralmente toante, predomina o verso toante, né? E ele tem ligação muito com a vida dos seres, né? E da vida, muito erótico, né? Da vida eu não sei se consegui
Ela estava sobre a ponte, lavando as roupas do dia, anáguas alvas e saias, fora as roupas que eu não via. Ela se chamava Eulália e a irmã Rosa Maria. O rio passava distante, etc, etc. Esse é um romance que eu escrevi, da moça e o peixe, né? Depois veio o peixe e a tarde. Tudo bem, o Candiru, sobre o Candiru. De modo que é isso aí. Eu acho, que eu realmente, a partir do Garcia Lorca, aí eu fui ler muitos espanhóis, né? Aí eu fui ler todos aqueles da geração dele, né? Da geração dele, e anterior, inclusive o grande, não sei se é o nome, Cervantes, né? Cervantes. Nós ainda temos alguns minutos disponíveis. Se alguém, a gente franqueia mais uma vez a palavra aos que estão presentes na plateia. Eu já tenho uma segunda pergunta, mas eu queria para caso alguém mais queira fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. A professora Francineide, professora. Sabemos que a Astrid Cabral era a única mulher presente no Clube da Madrugada. O senhor poderia nos falar um pouco sobre essa presença da grande poeta Astrid da Madrugada? É o seguinte, o Clube da Madrugada era um grupo de boêmios, né? A gente fazia uma página literária que saía durante 10 anos no jornal, aos domingos. A gente fechava a página literária na mesa de um bar, todas quarta-feira, viu? Ali a turma ficava ali, umas cervejinhas, né? E, então, naquela altura, mulher não podia participar de reunião boêmia em bar, não é? Hoje não, mudou muito, mas naquele tempo, quantos anos, 70 anos atrás, viu? Não podia. A Astrid Cabral era filha de uma pessoa assim, do professor do Colégio Estadual do Amazonas, neta, professor do Colégio do Amazonas, de alta classe, né? Numa sociedade vitoriana. Manaus tinha, segundo Jefferson Pérez, uma situação vitoriana, assim, de muito preconceitos, etc, etc. Jamais a Astrid podia participar de reuniões boêmias. De fato, ela nunca participou. Mas como a Astrid era uma grande declamadora, viu? E tinha uma presença muito bonita, era pequenina, né, mas muito bonita, ela ficou muito famosa na época em Manaus. Ela dava recitais na academia, dava recitais nas festas assim, dos aniversários, etc. E o pessoal do clube, principalmente o Alecari Silva, achava que ela se identificava muito com o clube, viu? Inclusive a Alecari Silva tinha alguma coisa assim, de mais interesse com ela, né? Mas não foi em frente. Não foi em frente. Então eu acho assim, ela, depois nós os clubistas, consideramos que ela é a única clubista, a única poeta do Clube da Madrugada. Porque ela se identificou muito na forma, e quando ela vinha a Manaus, depois ela se mudou, foi embora, casou com um poeta goiano, Afonso Félix de Souza, né? E vinha a Manaus passear, aí já começava a frequentar, mas não as mesas de bar, nunca frequentou. Frequentava as nossas casas, né? Assim, nos convidava para o jantar, o almoço, etc. Uma vida jamais burguesa, né? Passar primeiro para o professor Zé Maria. Eu queria responder, corroborar aí essa resposta do que é o seguinte. Certa ocasião, lá em Maués, participando do Free Floresta de Maués, teve umas três edições, eu acho. Eu perguntei da Astrid, Astrid, desculpa, mas eu não acredito que você fazia parte do Clube da Madrugada, você não tem esse perfil.
Aí ela se espantou até, que a gente estava passando de outras coisas e de repente eu meio que agredi, né? Mas era só para assustá-la mesmo. Aí ela começou a rir e disse, olha, você tem razão. Eu tinha um pai muito bravo, né? Aquilo que o Elcio falou, e que não me deixava. E depois eu casei com uma pessoa que escrevia num outro tom em relação ao que eu escrevo, ao que eu gostava. Então, por isso também, isso explica a demora dela publicar o seu primeiro livro de poesia. Ela publicou o Alameda em 63, mas o Alameda estava pronto pelo menos 4 anos antes. Isso eu expliquei aqui no último efemérides que teve, que eu falei sobre o Alameda, né? E é isso, até isso contribuiu, né? Até o casamento contribuiu para que ela fosse mais lenta aí em relação aos outros poetas. E eu queria também falar de uma outra coisa. Você falou que o Arthur Ingrácio não escrevia poesia. Eu estava com o celular ligado ali, eu não estava procurando nada não, a não ser um poema que eu tenho escrito por ele, que foi publicado no blog Palavra do Fingidor. E que eu só me lembro do início. Era um poema dedicado ao Ernesto Penafor. Em outros tempos, Ernesto, eras futuro. Só lembro do primeiro verso. Mas era um soneto, todo rimadinho, todo bonitinho, todo certinho. Infelizmente eu não achei. Aliás, não achei não tem internet. Protesto. Ele realmente, um dia ele fez um poema e todo mundo gozava dele por isso. Ele disse que era o poeta da cabeleira triste, viu? Poeta da cabeleira triste. E o pessoal gozava e ele sim, escrevia, ele guardava, não mostrava, não conhecia esse não. Só esse da cabeleira triste que eu me lembro. Eu sei. Eu vou lá ver, eu quero ver, eu vou lá consultar o servidor. Mas olha, o problema das trilhas é o seguinte, mulher não participava naquela altura, né, de reunião de bar, mesa de bar, nem reunião de madrugada na praça. É onde o clube reunia, né, na praça, de madrugada. E Manaus era uma cidade assim, como te falei, uma cidade vitoriana, né, muito, deixa eu ver, a palavra é essa, muito falsa, né? Hipócrita, né? E a coitada da Astrid, né? Que ela queria vou lançar e não conseguia. Deixa eu ver, bem mais tarde, começaram a aparecer 2 mulheres na reunião do clube, na pracinha embaixo do Mulateiro e no Café do Pina, que a gente fazia reunião lá e depois tomou um café do Pina e quando estava conversando. Foi a menina, a Neide Gondim e a Ilsa Honório. Hoje ela é esposa do Valois, Pérez Valois. Ela é Ilsa Valois. Tá? Então, as 2 que apareciam lá. Viu? Quer dizer, eram muito ousadas, eu acho. Frequentar o clube de boêmios, né? Era muito ousadia. Isso aí. A gente gostaria de aproveitar e dar o ensejo e fazer uma última pergunta dentro das temáticas. Opa, achei mais uma ali, eu acho que dá tempo. Pode ser, pode ir. Dá para ouvir aqui? Professor, eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre o que seria bem pela pergunta da colega, né, um personagem do Clube da Madrugada, que seria o Márcio Souza, dentro que seria uma segunda geração do Clube da Madrugada. Então, qual foi o nível de projeção da obra e da produção acadêmica, produção literária do Márcio Souza dentro do clube? O que ele contribuiu, em que níveis foram essas contribuições? Olha, o Márcio Souza não chegou a ser do clube, não. Ele não foi. Porque houve uma geração
posterior ao clube, né? E o Márcio Souza era um cara muito estranho, muito diferente, viu? Eu acho um cara meio genial, eu acho, sabe? Ele, menino, ele estava ainda quase em calças curtas ainda, naquele tempo, garoto que usava calça curta, né? E ele apareceu com um livro, um original chamado Imperador do Acre, Galvez, o Imperador do Acre. Rapaz, ele me mostrou, ele disse, rapaz, isso aqui é um negócio que vai ser um sucesso, viu? Olha, bacana aí. Não sei o que ele puxou aquilo, ele montou, né? Os dados, assim, para fazer o livro. E foi um grande sucesso dele. Foi um livro, né? Ele lançou o livro assim, explodiu, né? Ninguém no Clube da Madrugada chegou àquele nível dele. Claro que ele foi bem depois, né? E eu não acredito que ele tenha tido influência do clube. Ele me frequentava como amigo, né? Eu era amigo dele, com a diferença de idade de 10 anos. É a nossa diferença de idade, né? E ele escreveu um livro de ensaios de cinema, Mostrador de Sombras, né? Que nós editamos, por acaso, na UBR, né? E depois esse e ele me parece que era um cara um grande escritor, viu? Uma grande expressão da literatura amazonense, com certeza. Temos disponível mais um tempinho. Nós temos uma última pergunta, aproveitando o ensejo, eu vou passar para a Sofia. O senhor acha que havia algum crítico literário que os membros do Clube da Madrugada liam e que influenciou também as leituras dos outros membros? Os membros de fora, algum crítico literário conhecido? Está em miúdo, senhor. Algum crítico literário de fora, de fora, nacional e internacional? Ah, sim. É o seguinte, havia muito... Isso é o provincialismo, né? Manaus era uma cidade provinciana. Hoje não é mais. Manaus hoje é uma cidade integrada ao Brasil, né? Naquele tempo não era. Manaus era o fim do mundo, né? Uma vez uma pessoa me falou, Elson, é o seguinte, Manaus, eu lutava para ter um emprego. O primeiro salário, o segundo, o terceiro eu pegava, comprava uma passagem do navio e ia embora para o Rio de Janeiro. Viu? Ninguém ficava em Manaus. Né? Quer dizer, as moças não tinham com quem casar em Manaus. Né? Porque os homens iam embora. Né? Eles iam estudar fora e lá encontravam uma namorada e casavam por lá. Tem muitas assim, muitos casos aqui em Manaus, né? de jovens que foram. Bem, então o que acontecia? Acontecia que a gente, acho por uma palavra do Alceu Amoroso Lima, né? do Lins, Álvaro Lins, né? Deixa eu ver, Nelson Werneck, Sodré, né? Essas grandes figuras da literatura, entendeu? E a gente gostava de ter Antônio Aires, quem conseguia uma notícia deles? A gente conseguia, às vezes, alguma notícia da imprensa nacional do Valmir Ayala. Valmir Ayala, mas era um poeta moderno já, da nossa geração. E ele divulgou, às vezes, o clube, o Valmir Ayala. É isso aí. Nós temos 3 minutos, a gente vai usar esses 3 minutos para primeiro agradecer, e certamente todas as respostas que o senhor nos deu e que vieram de perguntas também da plateia, elas ensejam pesquisas que a gente pode correr atrás, principalmente os comentários relacionados ao momento, né, em que o clube produzia para si e produzia também o diálogo com os outros autores. Vou passar agora para a Sofia, que ela vai fazer os agradecimentos da mesa. Eu quero primeiro agradecer ao senhor pela sua presença, pelas palavras, pelas respostas. Quero agradecer aos ouvintes também por interagirem, pelas perguntas e por estarem aqui.
gente encerra agora esse momento desta palestra e a gente vai ter uma outra já na sequência. E nós temos um presente para você, agradecendo este momento. Obrigado.